Encerrando nossa exposição, como costumeiramente fazemos, vamos abordar aspectos da liturgia católica desse domingo, 25º domingo do tempo comum, em que, não de forma intencional, continua algumas considerações coincidem com aquela que vimos na abordagem do primeiro tema de ontem das nossas análises. Nós estamos analisando um aspecto atual da política brasileira, né? A eleição do candidato Lula, ele já foi presidente. E aqui tem dois aspectos. Lula foi eleito. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os ricos exploradores e Lula foi eleito dentro de uma perspectiva de transformar essa posição e ele mesmo denunciava a exploração mais específica da classe operária de São Bernardo, onde ele foi líder sindical que o projetou nacionalmente. E a última leitura do administrador infiel, mas, segundo ele, esperto. O Evangelho, ele parece meio anacrônico, né? Que você não sabe se ele está elogiando ou se está condenando essa esperteza do administrador. Tem uma outra parábola paralela também de um outro administrador, nada bem, era um devedor, né, de um soberano, né, e que ele estava passando por necessidade e implorou para o seu senhor, para o seu credor, né, para lhe perdoar a dívida, né, e ele perdoou, porque ele tem família, tudo, né, e perdoou. E a hora que ele saiu, essa pessoa, esse devedor que foi perdoado, tinha outros devedores, né, e ele condenou um, né, e até lançou na prisão um outro devedor dele. E esse credor dele maior viu isso, né, e falou, pessoa cruel, né? Como eu te perdoei, você devia ter perdoado esse devedor, lançado. Eu poderia ter lançado. Né? Tem essa parábola também, e hoje é uma outra parábola. Um administrador que esbanjou os bens e deve ter ficado com a administração deficitária, né? E ele pensou assim, que ele já estava em idade, não tinha condição de trabalhar, ele ia perder tudo, né? E a ideia dele foi ao contrário daquele outro. Falou, eu vou ajudar esses outros, né? O patrão falou, vai, presta conta que eu vou te demitir. E ele, para prestar conta, né, ele fez perdoando a dívida dos outros. Foi ao contrário, né? Esse outro evangelho que já foi visto aqui e é clássico também, né? Esse outro que não perdoou, ele perdoou não total, mas pela metade. E é até uma prática, algumas vezes, né, do mercado, né, quando vê que não vai ter jeito de recuperar o total da dívida, é melhor recuperar uma parte. E ele fazendo isso, o administrador gostou, porque certamente ele recuperou uma parte da dívida que muitas vezes, se continuava naquele patamar de dívida que estava sendo cobrado, o outro nunca iria pagar. E Cristo falou, apesar de ser uma atitude arriscada, não muito convencional. E o Evangelho não está elogiando quem é desonesto, nada, né? Mas tem dois aspectos, né? Porque depois ele fala, né, quem
infiel no pouco também, infiel no muito. Algo bem radical, mas tem de ver a situação porque que a pessoa foi infiel, né? O Evangelho não fala isso, mas pode ter algum aspecto ali que o obrigou a ser daquele jeito, ou um aspecto que ele não controlou que trouxe aquela situação. Aí nós voltamos na questão do presidente Lula, que ele tinha uma administração, tudo, mas descobriu casos de corrupção, né? E todo mundo, mais que outros casos que já tiveram, que foram graves, mas por ser outro público no Brasil, foram muito cruéis e até hoje é muito cruel, né, sabe? O que levou a isso? Né? E não viu que, apesar disso, né, ele desenvolveu tanto o país que tinha uma dívida externa que no governo dele foi paga, até isso. Tem uma reserva muito grande até hoje que foi feita no governo dele. E apesar disso tudo, eles condenam como se fosse todas as mazelas do Brasil, por ele não ver esse lado dele, muito de preconceituoso. Então, a leitura do Evangelho é uma leitura muito atual para nós analisarmos isso. Né? Fora com um outro fato que remeteu a uma outra situação, uma situação do profeta Elias, no livro dos Reis, em que, segundo uma pessoa lá, um homem, tentou abordar uma mulher e ela recusou, né? E para se vingar dela, denunciou de adultério. A mulher deveria ser casada, né? O profeta Elias, se não me engano. Aí o profeta foi, né? Vamos ver, né? Aí separou os denunciadores e pediu para cada um contar a história. Aí perguntou: onde você viu tua mulher? Ah, eu vi assim. Onde que foi a traição assim? E o outro falou: onde que você viu essa aí? Ele falou: eu vi assim, foi diferente. Então, eles, no Evangelho tem isso. E a história de Lula tem isso, né? Que no apurar das provas, ele foi condenado só por ouvir dizer com outras pessoas que testemunharam. Não houve uma situação dessa, mas um hacker grampeou os celulares do juiz que julgou o caso, dos procuradores que acusaram, e viram eles em coluna combinarem provas para acusar. Né? E, e por conta disso, como foi só baseado, não poderia, a delação premiada, ela tem que ser base para outros indícios, né? E não tinha mais indício nenhum grave, né? Não poderia, por isso foi anulado. Mas foi tão grave que no momento em si, quem acompanha o noticiário, tudo, né? Todos eles se negaram a apresentar os celulares. Houve um inquérito em que o procurador, não sei quem, ou a Justiça, o STF, pediu para eles apresentarem os celulares. Que eu saiba, os procuradores consumiram esses celulares. E até outra notícia que tem, nenhum apresentou. O Moro apresentou, mas, segundo ele, fala, tem algumas coisas que eu apaguei, porque a memória estava cheia. Tudo. Ficou uma desculpa meio esfarrapada. Né? E é isso. Foi condenado ilegalmente porque não teve prova, do mesmo jeito que a mulher flagrada em adultério, né, no livro, se não me engano, de Reis do profeta Elias. Quem acompanha a Bíblia sabe dessa história, mas o nosso país tem um ranço muito grande de preconceito, como na sua formação, né?
E por conta muito realmente do partido que ele participa, que é um partido, era um partido pequeno, e da sua condição, né? Eles achavam que não teria condição, existe essa condenação contra ele. E ele deixou todo mundo apurar, agora surgiu isso, de um investigador americano chamado Glenn, que pegou, né, as conversas do hacker, alegou que era falsidade, mas os celulares, no momento, ninguém apresentou. Eu sei que o juiz apresentou, mas não tinha as conversas, e por conta disso, por meio dessa dúvida, em dúvida para o réu, se absolveu ele. Mas até hoje não tem, não vai ter, porque vasculhando contas e tudo, nunca viu nenhuma prova de participação desse presidente desses escândalos de corrupção. A única prova é a alegação dos corruptores, né, que diz que foi a troco de propina, que prometeram isso, prometeram um apartamento, prometeram um sítio, mas é só conversa, ele nunca adquiriu apartamento, nunca adquiriu, e as contas dele nunca se viu nenhum indício de dinheiro vindo da Petrobras, que foi chamado Petrolão. E essa é a grande verdade, quem é da Bíblia tem de reconhecer. Agora, se aparecer, vão continuar sendo só ocupações que foi muito investigada. Para condenar, eles tiveram de fazer essa junção e esse conluio para forjar as provas. Essa é a realidade. Tem imprensa do povo do Brasil não vê. Então, nesse contexto, a literatura, a liturgia, com o profeta Amós denunciando os exploradores, esse administrador, que ao que parece ele deve ter errado, né? Mas ele de alguma forma foi elogiado porque talvez eram dívidas que não se tinha perspectiva de resolver nada. E eles pagaram uma parte, né? Então é isso que nós temos que nos colocar.